E aí, galera, começando mais um episódio do Sobre o Reino Podcast, episódio de número 26, e um episódio um tanto quanto especial, né? Velho, hoje, sabe quando você me chamou pra voltar a fazer o podcast, Carlinhos, é aquele episódio que eu falo assim, nossa, um dia eu quero levar esse cara. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Um dos, né? Porque já teve outras pessoas que vieram aqui, vão ter outras se Deus quiser, mas hoje é um dia. Hoje é o dia de você gastar, velho. Hoje é o dia que você tem que fazer suas perguntas. Já selecionei algumas aqui, durante a conversa vão aparecer. Hoje você vai ser sanado de várias dúvidas. Só vemos a mão dele ainda, mas o pessoal já sabe, né? A gente já fez muita propaganda. Hoje estamos aqui com o Vitor Fontana. Uma pergunta antes. A minha irmã chama Victória. Eu chamo ela de Vitória. Eu posso te chamar de Vitor. Sem o C. Chama de Fontana, chama de Vitor, chama de youtuber, eu tô aceitando. Polêmico também? Ultimamente eu tô aceitando qualquer coisa. Cara, obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço. É uma honra e você é uma referência pra mim de verdade. Nesses 5 anos de teologia aí que eu tenho estudado, você tem sido um cara que eu tenho consumido muito. Existem referências melhores, dá pra gente elevar o nível de Jonas Madureira, no livro dele, O Custo do Discipulado, escreve que nós temos que escolher bem as nossas referências. E você é uma delas pra mim. Pô, obrigado, fico lisonjeado. Muito obrigado por ter vindo. E antes da gente continuar, estamos aqui, ó. Nem tá frio hoje, né, mano? Tá 30 graus lá fora. Mas o Carlinhos estourou o ar aqui pra gente usar esses gorrinhos aqui. Gente, hoje a gente tá com uma novidade muito legal. Põe na câmera central aí, Carlinhos. Aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó. Parceria. Estamos com uma novidade muito legal. Estamos com o patrocínio hoje do Peregrino, marca de roupa do Vinão, da Nazareno, lá de São Paulo. Eles mandaram pra gente essas touquinhas. São as toucas que fazem parte... Na verdade, é gorro Fisherman. É, nome chique. Faz parte da última coleção deles, que se chama Corrida dos Santos. É a terceira coleção deles. Tem o laranja, esse aqui do Carlinhos, que eu já dei pra ele porque eu sabia que ele era que o Carlinhos gosta das cores fortes. Eu sou emo, colorido. É verdade. Lembra aquele dia que você estava na igreja? De vermelho, azul, relógio vermelho também, camiseta azul, short amarelo. Meu Deus. Na frente de Gabi Mazer. Olha que ousadia, cara. Emo de segunda onda, né? Que a primeira onda era o cabelinho, meio depressivo. Só que assim, Vitor, com os anos eu perdi meu cabelo, velho. Aí agora eu tô... Entendi. É um emo careca, entendeu? É um emo careca. De terceira onda, então. De terceira onda. É a nova fase do emo. Lembrando meus tempos de Universal Music, quando eu trabalhava às vezes com a banda Cine. Opa! Que era o... DH. Eles eram tipo a nêmesis assim do... Nossa, é verdade. Eles eram a nêmesis do Restart. Nossa. Que o Restart era o Restart. Aí tinha Cine. Verdade. Foi famoso, né? Foi, cara, você trabalhou com tanta coisa. A gente já vai falar disso mais. Deixa eu só terminar aqui. A gente tem o QR Code aqui, ó. Opa, pera. Aqui. A gente tem o QR Code aqui, galera, aqui no cantinho da tela de vocês, que leva vocês direto pro site. E vocês estão vendo aí, Reino 10. Ou seja, todo o site vai estar em desconto, com 10% de desconto, com essa parceria que a gente tá com o Peregrino. O Instagram dele segue lá, @peregrino.co. E nós temos esses gorros, tem a camiseta, eu também tô com a camiseta. Eu não sei qual a disponibilidade da camiseta no site, tá? Então tem que dar uma olhadinha lá. Cara, essa camiseta faz 1 ano, eu já lavei umas 20 vezes, aqui ó, perfeito. A gente fica, às vezes, pagando caro nas camisetas aí, que desbota, preto desbota, você sabe muito bem, né? E então entra lá no site, veja certinho aí os produtos que tem, pra você usar o desconto. E o gorro tem poucas unidades, então corre lá, aproveita essa oportunidade aí e agradecer ao Vinão. Depois a gente passa de novo o Instagram. Vinão, obrigado, viu, por acreditar em nós aí, por mandar os presentes. Tá muito da hora, ó. A Gabi não curte muito não, mas eu falei que eu vou usar, porque eu achei muito louco. A touca? É. Mó da hora, velho. Vinão, quero uma camisa. Cara, Não, esse gorrinho aí, esse gorrinho Fisherman aí é bem louco. Você se sente no documentário da pesca assassina lá, pegando as lagostas de caranguejo, King Crab do Alasca, tá ligado? eu vou falar pra você que sabe o que eu me sinto? Baterista do Dunamis. Também. Eu tava pensando lá no Discovery, na Jill. Dos bateristas do Dunamis agora. Os caras pegando aqueles caranguejos gigantes no Alasca, tudo isso. É verdade. Por isso que é o Fisherman, por causa desses caras. É verdade. Ô, Vitor, começando aqui nosso papo, a gente tava falando que a gente fez um off-topic aqui, falando bastante de futebol. E muitas vezes as pessoas que veem hoje você tão presente aí na teologia, produzindo tanto conteúdo de teologia, não tem
a compreensão do que você já fez, né? Você já trabalhou com música, já trabalhou com esporte. Qual que é a tua trajetória, assim, resumidamente? Resumidamente é o seguinte, eu fiz jornalismo, foi meu primeiro curso, né? Cara, eu fiz economia e desisti, eu fiz um ano de economia e desisti, aí eu fui pro jornalismo. Aí no jornalismo, eu comecei fazendo jornalismo de turismo, estagiário. Depois eu fui pro esportivo, ainda estagiário, mas aí no jornalismo esportivo eu fui estagiário, redator, editor, em alguns veículos, na Gazeta Esportiva, no Terra, no UOL. Até que eu fui parar no Metro. No Jornal Metro eu fui jornalista econômico na maior parte do tempo. Fui editor de economia. O Jornal Metro é aquele jornal de distribuição gratuita do Sim, eu lembro. Do Grupo Bandeirantes. Ali eu fui editor de economia. E aí, pouco tempo depois, enquanto eu era editor de economia no Metro, o Terra TV me chamou para ser comentarista de NBA. Então eu era comentarista das transmissões de NBA na TV por streaming. Acho que foi o primeiro grande evento esportivo que teve contrato de streaming no Brasil. Que legal. Qual ano foi isso? Isso foi 2010, 2009. Eu não assisti NBA nessa época. Por aí. Entre 2000, 2009, 2010, por aí. Aí eu trabalhava editor de economia de dia no Metro e à noite eu fazia os comentários das partidas. Não era toda a noite também, né? Acho que era... Se não me engano, se a minha memória não está falhando, era de segunda e quarta. Eu fazia as transmissões de NBA no Terra TV, junto com o Hamilton Rodrigues, que depois foi para a Fox. Eu sei quem é. Ele era o narrador lá. Aí, depois disso, eu fui para a Universal Music. Eu tive uma proposta da Universal Music para ser executivo, para a vida normalizar um pouco, porque trabalhava muito de final de semana, horários absurdos e tal. Quando eu tive uma proposta para ir para o mundo corporativo, que eu ia trabalhar no horário comercial, de segunda a sexta, o salário era um pouco melhor. Aí eu acabei me estabelecendo ali na Universal Music e foi o que permitiu que eu fizesse seminário. A Universal Music era do ladinho do meu seminário, do ladinho do Servo de Cristo. Eu falei, nossa, cara, essa é a oportunidade que eu tenho. Eu queria fazer seminário já fazia tempo. Os horários mais estabelecidos também ajudaram. Os horários mais estabelecidos. Aí eu falei, cara, é isso. E em São Paulo, você estar do lado de alguma outra coisa assim, é muito difícil. É uma coisa meio improvável de acontecer. É muito pulverizado, né, as coisas, né? As coisas são pulverizadas, tem um trânsito gigantesco e tal. Aí quando eu vi que a empresa que eu estava trabalhando estava com os horários melhores e dava para fazer o seminário à noite, dava para ir para o seminário a pé, eu ia de carro porque eu ia de carro para o trabalho, tinha que voltar para casa. Mas se eu quisesse ir a pé do meu trabalho para o seminário, dava, aí eu comecei a fazer o seminário. Aí eu fiz o seminário, até o finzinho do seminário eu continuei trabalhando na Universal Music, e aí depois disso eu acabei migrando para o ministério direto, assim. Depois disso eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos e voltei para cá. Legal. E crente desde sempre, Vitor? Desde os 17. Assim, minha família é evangélica toda, mas eu não tenho aquela história de filho de família cristã que fala assim, eu não sei, porque quando eu era pequeno eu já conhecia Cristo e tal. Não, para mim foi com 17 anos de idade que eu tomei uma decisão por Cristo de fato. Você contou uma história, Vitor, acho que foi um podcast que você fez com o Douglas, do Teologueiros, que foi aquela que você teve uma experiência sobrenatural, na praia, acho que foi? Tá. Você pode contar essa história? Porque isso foi da época da minha conversão. É porque eu não ouvi muitos lugares você falando disso, e quando você contou lá, eu falei, cara, que emocionante essa história, muito legal. Cara. Essa da praia foi do episódio de conversão mesmo. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, embora eu fosse de família evangélica, e eu tivesse uma certa convicção a respeito dos valores cristãos, eu fui apresentado a algo, o cristianismo, e eu gostei muito do cristianismo. Se você olhasse para mim com 15 anos, você não ia falar, esse moleque aí, ele não é crente. Porque eu ia na igreja, eu gostava das coisas de crente. Tá? Então você não era um moleque que bebia, não era um moleque que tinha problema com mulherada, não era isso. Meu problema não era esse.
O meu lance é que, assim, eu era um crente nominal, que não conhecia Jesus de verdade, a real era essa. Que tinha outros interesses, que ia na igreja porque culturalmente foi isso que eu fui ensinado. Dependendo da fase, eu ia preferir não ir, dependendo da fase, falar, não, beleza, vamos lá, legal. Eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, que Deus tinha errado o dia de adoração. Zoado esse negócio do domingo de manhã. Eu pensava, meus pais iam numa igreja que era 40 minutos da minha casa de carro. Nossa. E aí eu tinha que acordar de manhã relativamente cedo, não muito, no domingo. Pra idade que você tinha, era um domingo muito cedo, né? Porque a gente, quando é mais novo, não gosta de acordar. Pra ir no culto. Não, e assim, o acordar cedo até beleza. Mas eu queria jogar bola, velho. Meu negócio é... Aqui a gente tá... Não sei se eu posso falar, né? Pode, claro. Pode. Um lugar secreto. Não, aqui não é que nem o Vilela, não. Não é Bate-Caverna? Não. Vilela é Bate-Caverna. Ele fala, pelo amor de Deus, outro dia o cara foi falar um negócio, não fala. Mas aqui a gente tá lá do Moisés Lucarelli. Tá entre os dois, na verdade, o Moisés e o Brinco. É que aqui da rua dá pra ver a arquibancada do Moisés Lucarelli. Não, ali é o Brinco. É o Brinco de ouro. Ah, é o Brinco? É o Brinco de ouro ali. Caraca. O Moisés é pra cima. Tá. Então, aí o que acontece? Eu era um cara que, pra quem não sabe o que é Moisés Lucarelli, é o estádio da Ponte Preta. Pra quem não sabe o que é Ponte Preta, é o Brinco de Ouro, é o estádio do Guarani. Tá? Então, o que acontece? Eu cresci num ambiente que futebol era uma coisa assim... Gostava muito do jogo, gostava muito de jogar. E o que eu queria fazer era jogar com os meus brothers. E aí, ir pra igreja, por exemplo, eu falava, cara... Deus errou nessa parada. Podia ter botado culto sexta-feira, 6 da tarde, assim. Culto bacana, das 6 às 7h30. Terminou o culto, sextou, a gente curte final de semana. Cumpriu a obrigação e já era. Acho que todo adolescente passa por isso, jovem. Então, as minhas viagens, assim, de rebeldia adolescente, era isso, cara. Eu não dei trabalho. Não fui um adolescente que dava trabalho. Mas eu era um adolescente arrogante. Eu era um adolescente que usava muito do recurso da mentira para escapar de responsabilidades. Né? Eu tinha aqueles pecados que não são os pecados que pastor de adolescente bate na frente, tá ligado? Eu tinha, e desses que você passa despercebido, eu tinha quase todos. Entendeu? Eu tinha quase todos. Aí, um brother meu virou pra mim e falou, cara, preciso falar um bagulho pra você, velho. Falta Deus na sua vida. Nossa. É difícil pra mim dizer isso pra você, porque eu sou seu amigo, eu gosto de você, mas assim, você tá na igreja, você fala essas paradas, você diz que acredita na Bíblia, você até conhece bem, e tinha isso também. Era meio difícil chegar pra me exortar ou qualquer coisa, porque o cara sabia que eu ia dar trabalho nesse ponto. O cara ia chegar com Bíblia pra mim, muito possivelmente eu ia saber tanto quanto o cara. E aí você tem uma pergunta que eu ia fazer. Você desde sempre você foi apegado assim a aprender, a estudar a Bíblia? Não só a Bíblia, tudo. Entendi. Eu sempre fui um cara que conteúdo de humanas, e Bíblia meio que é isso, né? Conteúdo de humanas, eu sempre aprendi com muita facilidade e sempre me fascinou. Então tinha facilidade para aprender, mas também tinha uma coisa assim de um fascínio que aquilo exercia e eu também ia atrás. Então, eu li pela primeira vez o Novo Testamento inteiro, foi numa ediçãozinha do Gideões. Sei. Aquele azulzinho? Aquele azulzinho, que tinha Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Cara, acho que eu tinha 9 anos. Ô, louco. Que eles me deram, eu peguei. Nem era uma tradução, revista corrigida. Eu lembro porque
foi a primeira vez que eu vi a palavra coisas. Verdade. Aquilo me... Foi bem coisa de vô falando as coisas. Aquilo me marcou. Foi a primeira vez que eu li a palavra coisas. Nossa, que estranho, coisas. Mas eu tinha acho que 9 anos, eu li. Então, sempre gostei. Mas o ponto é, essas coisas não fazem de você um cristão. Uhum. Fazem de você um crente nominal. Ou, se você já é um cristão, podem te santificar. Uhum. Podem, mas não necessariamente se santificam. E aí esse cara virou pra mim e falou isso daí. Ele falou isso depois de ter construído uma baita história de amizade e intimidade. Uhum. Não saia por aí falando, falta Deus na sua vida. Não é uma coisa legal. Mas assim, como que ele chegou nesse ponto de falar falta Deus na sua vida? E aí tinha um pecado visível daqueles que a gente esconde. O que eu quero dizer com visível daqueles que a gente esconde? Que a arrogância é meio que pecado invisível, né? Se acusa o cara de arrogância, o cara pode até virar para o que é arrogância para você? Verdade. É subjetivo, né? O que é arrogância para você? Falar que o cara é pão duro, sovina, que é um pecado grave. Paulo lista entre os bem graves, lá em 1 Coríntios 6. O cara fala, não, mas o que é uma pessoa... O que é uma pessoa sovina para você? O que é um pão duro para você? Quanto que eu tenho que guardar para mim sem dar para o outro que eu passo a ser um pão duro? Qual é a régua, né? Qual é a régua? Então, esses pecados, eles são difíceis mesmo da gente, né? Uhum. Na real, quando o cara entra nessa racionalização, é porque o cara é. É verdade. É verdade. É verdade. Se ele não aceita, ele já tem um argumento pronto. Exato. Quando o cara entrou nessa racionalização, você chega assim e fala, pô, você podia ser mais generoso. O que é generoso pra você? Não sabe nem disfarçar. Não, então, sabe esse Porsche que você tem? E aí, quando o cara te pediu uma coca, você podia ter pago, tá ligado? Mas assim, qual que era o lance? Esse garoto, que hoje é um homem, já fiz o casamento dele, muitos anos depois. Chama Bruno. Ele mora em Curitiba. A gente fez amizade quando eu era criancinha, eu morava em Salvador, ele também. Os pais dele mudaram para Curitiba, meus pais mudaram para São Paulo. E a gente se conheceu na igreja e os pais mantiveram laços, mesmo morando em lugares distantes. Então, férias, às vezes eu passava com ele e tal. Sempre gostei muito dele. A gente sempre se deu muito bem. Eu sempre tive uma identificação grande com ele. E aí ele mandou essa frase. Isso aqui é o seguinte. Eu tinha 16 para 17. Ele veio passar férias em casa. E aí ele chega no meu quarto. Ia dormir os dois no meu quarto. Ele começa a abrir minhas gavetas. Né? Aí, abrindo as gavetas... E, mano, isso não era nada ele. Pensa no gentleman. Uhum. Pensa no cara que é, assim, tem o espaço dele, curitibano. Espaço dele e tal, não pode mexer. E ele abrindo minhas gavetas do nada. Aí eu falei, ô Bruno, para com isso. Passou uns 40 minutos, assim. Ele já falou, gaveta que eu ia abrir, você não deixou? Tem X, não lembro quantas. Tem X revistas de mulher pelada. Falei, Bruno. E tinha, tá ligado? Uhum. Eu falei, cara, qual que é o lance, velho? Não, porque eu tava vindo pra cá, pra São Paulo, e Deus falou comigo que eu tava vindo em missão. E ele me falou que na tua gaveta ia ter. Ô, louco. Eu falei, beleza, vamos jogar fora. Ele falou, não, nós vamos queimar isso daí. Na época, era muito a época da crente da batalha espiritual, sabe? Estava muito em voga essa história da batalha espiritual e tal. E falou, não, nós vamos queimar isso daí, porque se a gente só jogar fora, alguém pode pegar e vai usar, e vai usar para o mal, então tem que queimar. E tá bom, beleza.
Poucos dias depois a gente ia descer para Santos, e aí que entra a história da praia que você comentou. Poucos dias depois a gente ia descer para Santos, que eu tô falando para quem tá fora do ambiente de São Paulo, é porque a gente desce a serra. São Paulo tá em cima, Santos tem que descer a serra para chegar. Então a gente ia descer para Santos, e ele falou, leva as revistas que a gente vai queimar na praia. E aí chegou um dia de madrugada, eu comprei 2 garrafinhas de álcool mais ou menos desse tamanho. Na época, era álcool 90, não era nem 70. É verdade. Zuluzão. É o famoso Zulu. É. Álcool Zulu. Você Álcool, lembra desse? exato. Na época era álcool 90, não era nem 70. Eu comprei 2 garrafinhas dessa. E fomos pra praia. Eu, o Bruno, e nessa altura do campeonato, meu primo entrou na dança. Porque em Santos, a gente foi ficar no apartamento da minha avó e a gente se encontrou com um dos meus primos lá. Então, no apartamento da minha avó, eu, o Bruno e meu primo Giovanni. O Bruno aproveitou, já pegou umas dele também. Né? Aproveitou a missão já. Seu primo crente também. Crente também. Aí, quando a gente chegou na praia, meio de madrugada e tal, já sei lá, umas 10 da noite, uma coisa assim. 11, sei lá. A praia em Santos, ela tem aqueles holofotes refletores, então ela fica ativa. O pessoal jogando futebol e tal. Exato. Demora até ficar mais deserta a coisa. Aí, com a coisa mais deserta assim, a gente foi queimar as revistas, a gente achou um buraco que alguém tinha feito durante o dia na areia. A gente estava tão crente esse dia aí que até o buraco a gente achou que foi provisão divina. Olha aí, a gente precisava cavar um buraco, nem precisou, alguém já fez. Espalhamos as revistas ali no buraco e botamos uma garrafinha dessa de álcool por cima. Riscamos fósforo. E, cara, de tudo isso, cara, essa parte é até hoje que realmente me impressiona. Cara, o fogo consumiu todo o álcool e não queimou nenhuma revista. Isso é louco, velho. É inexplicável, né? Isso daí. E assim, cara, eu vou falar, isso daí me assustou. Quando eu olhei aquilo, eu falei. Papel, velho. Era pra ter queimado bem rápido. Eu olhei aquilo e falei, papel. Aí o Bruno vira pra mim. Retórica da época que batalha espiritual era tipo, né? Então a retórica, mas assim, é uma retórica que dentro de uma história dessa encaixa, mesmo hoje. Cara, o Bruno virou pra mim e falou, aí ó, tá vendo? Isso daí é o que tava controlando você aí e tal, assim. Olha aí o poder do. E você assustadíssimo já nessa hora. Cara, eu sou meio blasezão, assim, tá ligado? Eu sou meio. É difícil me tirar do. Cara, ali eu olhei e falei, mano, esse bagulho é esquisito. Mas eu tava numa vibe de tipo, cara, eu tenho um bagulho aqui pra fazer que eu topei fazer. Podia ter virado pra ele e falado, nada a ver, vou ficar com as minhas revistas. Mas eu falei, mano, eu tô aqui num bagulho que eu topei fazer. Então, vamos fazer. Só que assim, eu nunca fiz essa parada. A ideia é tudo do maluco lá. Ele que resolveu. Tá, beleza, e aí? Virei pra ele, beleza, e aí? O que a gente faz? Ele falou, não, vamos orar. Aí começamos a orar pelas revistas. Ele começou a orar. Eu não tenho uma memória, isso faz muitos anos. Vai fazer agora 22 anos, vai fazer 23 anos em janeiro. Essa história. Isso mesmo, vai fazer 23 anos em janeiro. Aí a gente começou a orar lá e ele começou a fazer uma oração daquelas repreendendo tudo quanto é espírito. Fez lá. E aí a gente pegou a outra garrafinha de álcool, jogamos ali em cima das revistas, queimamos de novo e dessa vez consumiu, dessa vez pegou fogo. Olha só. E ficou, mano. Uma cota, ficou muito tempo. No caminho que a gente já tinha ido para esse buracão na areia,
a gente tinha achado um toco de madeira, uma trave, mais ou menos desse tamanho, assim. Né? E a gente estava usando aquilo para remexer o que estava pegando fogo. Jogar o fogo de cima para baixo, mexer no buraco ali. Eu estava com aquilo ali na mão fazendo e de repente eu vejo, assim, Santos, madrugada, praia. Não recomendo. Ainda mais hoje em dia, né? Há 23 anos já era um problema, hoje em dia... Pois é. Hoje em dia piorou. Né? Então, assim, vamos terminar logo esse negócio e voltar para casa, né? E aí eu vejo se aproximando, ele já estava escuro aí, daí, ele se aproximando, 5, 6 caras vindo na nossa direção. Quando eu vi esses malucos, um deles estava com uma ferramenta na mão. À noite. Nossa. Aí eu já peguei o porrete, botei da fogueira, veio aqui das minhas costas, assim. Qualquer coisa eu dou uma e fujo. É uma e corre. Aí um deles virou assim pra gente e falou: isso aí que vocês estavam queimando era revista de sacanagem, né? Ou de mulher pelada, alguma coisa assim. Ele falou. E aí foi o meu segundo... baque, né? Mano... Aí ele virou e falou: sai desse caminho aí e segue a Jesus, velho. E ele falou isso pra mim, não falou pros outros dois. Não falou pro meu primo, não falou pro Bruno. Ele virou pra mim e falou: sai desse caminho aí e segue a Jesus. E aí, os 5, 6 caras foram embora. Foram embora e desapareceram no breu. Aí eu virei pro Giovanni, meu primo, e falei: vocês viram isso? Vimos. Não fui só eu que, né? E, cara, a história é meio essa. Isso tudo foi um processo que aconteceu entre dezembro de 2000 e janeiro de 2001. Uhum. Entre dezembro de 2000 e janeiro de 2001, essa história aconteceu, que foi férias de verão, férias que acabou a escola e tal, e que o Bruno veio e tudo mais. Foi aí que eu saquei que eu tava brincando com esse negócio de espiritualidade, brincando com esse negócio de igreja. Ah, cara, cresci na igreja, é isso aí mesmo. Eu decoro versículo, eu vou na igreja, eu acredito que Jesus existe e eu faço oração, fazia tal, mas entregar a minha vida, isso eu não tinha feito. Uhum. Entendeu? Entregar a minha vida eu não tinha feito. Eu posso até dizer que eu tinha algum tipo de experiência com Jesus, porque eu orava. Uhum. Então, eu tinha algum tipo de experiência com Deus. Eu orava em nome de Jesus. Mas entregar minha vida para Jesus, isso eu não tinha feito. E aí, depois dessa experiência, que esse treco todo aconteceu, o Bruno me chamou para ir no acampamento lá no Paraná. Isso em janeiro eu fui com ele no acampamento. Nesse acampamento teve um apelo. Era um acampamento, cara, que só tinha crente, não tinha visitante. Uhum, entendi. Não sei porquê, mas só tinha crente, não tinha visitante. Então o apelo que foi feito foi um apelo de culto da fogueira num dia que choveu. Choveu, não teve culto da fogueira, os caras botaram dentro do salão um celofane vermelho em cima de uma lâmpada. Nossa, velho. Juro. Pra representar a fogueira. Nossa, essa é nova. Mas o que é mais crente do que isso, cara? É verdade. O que é mais crente do que isso? Tem que ter o culto da fogueira, então a gente lá. Vai jogar os papelzinhos lá, né? Jogar o papelzinho. E era bem essa pegada, porque só tinha crente. Então, o apelo nem foi um apelo de conversão. O cara fez um apelo assim, meio genérico para pessoas que queriam servir a Deus ou que estavam arrependidos de alguma coisa. Nem era um apelo de conversão. Uhum. Mas aí eu virei para Deus e falei, ele pode ter falado essas coisas, mas para mim é conversão, beleza?
Foi o meu... Foi a minha compreensão disso aqui. Foi a minha conversa com... Porque assim, eu já tinha visto acontecer muitas vezes. Os códigos evangélicos, eu conhecia todos. Os códigos evangélicos, os jargões, os clichês, isso eu conhecia tudo. Então eu sabia que aquilo ali não era um apelo de conversão. Uhum. Mas, não sendo um apelo de conversão, a minha reação foi: Senhor Jesus, eu sei que esse apelo aí é uma outra parada, mas eu vou lá na frente, porque para mim esse aqui é a conversão. Estou me entregando hoje nas tuas mãos. Você faz de mim o que o Senhor bem entender. E é a partir dessa história que eu me torno um cristão de verdade, porque eu tinha sido apresentado a algo, o cristianismo, e abracei. E eu tinha sido apresentado a alguém, Jesus, mas eu não tinha abraçado. Uhum. Muito louco isso, né? E é muito interessante essa parte, né, Victor? Porque como que é essa questão, né, de a gente, tipo, compreender quem é Jesus no cristianismo e quem é Jesus pra nós, né? Mas é muito isso. Porque se você perguntasse pra mim com 14 anos de idade qual era a minha religião, eu ia falar: não, eu sou evangélico, batista. Uhum. Era o que eu iria falar. Não, eu sou evangélico, batista, é assim, é assado, a gente acredita. E eu ia dar uma resposta competente dentro dos critérios da época batista. Numa época que ser crente era um negócio muito esquisito, porque tinha muito pouco. Verdade. Tá? Isso aí foi o quê? 2003? Isso foi 2000. 2000, época que não podia ter 2000 pra TV. Eu 2001. lembro que eu tinha uns amiguinhos meus sei lá, Assembleia, sei lá, que não tinha TV, velho. Eles não podiam ir em casa TV, porque... imagem da besta, essas paradas. Então, assim... Não era cool ser crente. Não era cool e eu assumia. Tipo, mesmo sem ter um encontro real com Jesus, eu topava o lance de ser evangélico. Eu também, nessa época eu também já era, e eu falava, era a mesma coisa. Na escola, na classe só tinha eu. De 40 só tinha eu. Eu lembro disso. E eu também era que nem você. Eu não tinha vergonha de falar que eu era, mas era... Né? Mas eu não tinha um encontro verdadeiro com Jesus, não, cara. Era uma parada nominal. Uhum. Entendeu? Eu gostava do cristianismo, mas eu não tinha uma entrega a Jesus. Era até hereditário, né? Porque era da família também, né? Totalmente hereditário. Ô, Vitor, esse gostar do cristianismo é uma... Como fala? É um movimento de Deus? Tipo, te atraindo? É uma atração de Deus? Talvez, mas eu acho que tem um monte de gente aí gostando do cristianismo que não é crente, não. Uhum. E isso, no meu entender, é um alerta. Porque assim, olha só, o que eu tô falando que é gostar do cristianismo, cara? E hoje ficou mais fácil se gostar. Porque é o seguinte, cara, lá quando a gente era adolescente, eu não sei se você tem a mesma idade que eu. Tem 32. Não, eu sou mais velho que você. Mas mesmo assim, vai funcionar o que eu tô falando. Se eu quisesse ser um crente que gostasse de uma série de coisas, eu não poderia ser. Por causa da televisão. Não era o caso lá em casa. Uhum. Na minha família não era isso. Né? Mas tinha um monte de coisa que você não podia ser. Hoje em dia, você tem gostos e você tem jeitos de ser evangélico para tudo que é gosto. Verdade. Para tudo que é consumo. Então, é fácil você gostar de ser cristão hoje. O máximo que você vai sofrer é uma oposiçãozinha de um professor na faculdade. E é por isso que eu até às vezes falo que esse negócio de perseguição na faculdade é um mimimi do caramba. Tem que ver o que era 30 anos atrás, brother. Verdade. Nossa, cara, não sabe o que era. Né? O máximo que vai acontecer é alguém te chamar de homofóbico, às vezes com razão, inclusive. É isso que vai acontecer hoje, mas se você quiser curtir o estilo musical que você curte, você pode. Sim. Você vai achar uma versão evangélica e bem gravada da música. Pô, década de 90, gravar um disco era muito caro. Hoje é caro. Uhum. Mas, mano, hoje eu pego uma interface de áudio por R$2.000, já vem com software tudo, velho. Uhum. Já vem com Melodyne, eu pego o Pro Tools, tem os crentes que gravam com Pro Tools pirata, né? Não vou dizer que não. Mas assim, R$2.000 você compra uma interface de áudio boa, que já vem com uma pá de programa para você gravar,
grava em boa qualidade. Você pega um microfone AKG desse aqui dinâmico. Pegou um microfone desse AKG dinâmico aqui, pega vários, microfone uma bateria inteira, o que vier de som meio zoado, você conserta no programa. Certo? Então o que acontece? Eu gosto de reggae. Vai ter um artista de. Vai ter uma cena de reggae gospel aí pra você gostar. Eu gosto de metal. Vai ter uma cena de metal gospel aí pra você gostar. Então, gostar do cristianismo hoje ficou como bem de consumo, foi muito fácil. Igreja, não gostei dessa, vou na outra. Essa aqui tem parede preta, não gostei, vou na outra que é mais litúrgica. A oferta é muito grande, né? E é uma oferta de consumo. Sim. O que mudou para mim dos 16 para os 17 anos, de 2000 para 2001, é que a minha relação com a espiritualidade deixou de ser uma relação de consumo para ser uma relação de discipulado. Isso foi a minha conversão. Se o cara que tá na igreja hoje, ele gosta do cristianismo, porque ele consome, e ele morrer hoje tendo gostado do cristianismo, ele vai pro céu e não vai? Não tenho a menor ideia. Deus que sonda o coração, entendeu? Eu não sei qual foi o compromisso dessa pessoa com Jesus ou não. Mas o meu ponto é, eu estava numa mega igreja que me dava uma boa música, que permitia que eu fizesse as coisas que eu queria, porque eu não jogava bola no domingo de manhã, mas eu jogava bola nos outros dias. Que não tinha grandes amarras comportamentais. Eu não pegava a mulherada, não era a minha... Mas se eu quisesse, ninguém da igreja ia ficar sabendo também. Ou seja, eu gostava de algumas músicas, eu achava bonito. Não achava bonito. Eu via uma pregação que era um cara culto pregando, engraçado, bom, o Ari Veloso na época. Eu tinha uma relação de consumo com a espiritualidade. Os caras ofereciam um bom produto e eu gostava desse bom produto. Como é para algumas pessoas um show do Coldplay, como é para algumas pessoas um jogo de futebol. Claro que hoje em dia da Ponte Preta vai ficar um pouco difícil. Ele sabe tanto disso que ele tá voltando assim pro São Paulino. É verdade. Tá pegando um retorno do São Paulo, quem sabe, é uma boa fase. É verdade. Né? Mas eu tinha uma relação de alguém que identificava no cristianismo coisas interessantes a serem consumidas. Achava bonito alguns salmos. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem chora. Ficamos como quem sonha, desculpa. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Cara, nossa, eu achava esse negócio bonito, poético. E é poético pra caramba. Né? Então, a beleza poética que eu via no Vinícius de Moraes, no Iron Maiden, eu via também em Salmos. Então, assim, eu tava lá com 15, 16 anos e eu olhava, sei lá, para Wasted Years do Iron Maiden e falava assim, deixa eu ver se eu lembro que era um negócio que eu gostava bastante quando eu era adolescente, mas assim, não gaste o seu tempo sempre procurando pelo tempo que você já perdeu. Eu achava aquilo de uma sacada de compreensão da vida para uma música de metal. Verdade. Eu achava aquilo um negócio brilhante. Tinha o meu lado meio moralista crente também, tinha aquela outra música, Wasting Love, que o cara chegava e falava assim, Wasting Love on a Desperate Caress, que o cara fala que assim, garotos e garotas, vocês estão procurando um amor, procura um amor de verdade, não fica desperdiçando o seu amor à noite com umas carícias desesperadas aí, você vai chegar no final da noite sozinho e não vai ter gostado de ninguém no final. Olha isso, que bonito. Então, assim, o mesmo negócio que eu vi, assim, uma coisa bonita
num rap do Racionais, numa música do Iron, ou numa música num poema do Vinícius de Moraes, eu vi em Salmos. Uhum. E então eu gostava daquela parada toda. Eu consumia. Mas isso mudou. O que mudou foi isso. Saiu de uma relação de consumo para uma relação de entrega e de discipulado. E se você me perguntasse com 17, 18 anos, eu não saberia articular dessa forma que eu estou articulando hoje. Mas olhando para trás e entendendo o que aconteceu, o que mudou de fato foi isso. Se Deus me levasse com 15 anos, eu iria para o céu, entre aspas, eu faria parte da Nova Jerusalém? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Porque eu acreditava em Jesus. Uhum. Mas eu me converti dos meus pecados. A minha relação foi transformada ali. Naquele culto que eu falei, ó, é isso, Deus, caiu a ficha aqui. Saquei qual que era. Entendeu? Entendi. Então foi essa... Basicamente é meio que essa história. Legal. Ô, Vitor, mas agora eu vou fazer uma pergunta teológica, que é uma dúvida. Não sei se é com o Carlinhos que eu tenho essa divergência, porque eu creio que quando Jesus voltar, o céu vai ser a terra restaurada. Eu creio nisso. Uhum. E aí a gente tem uma. Eu lembro quando eu falei a primeira vez pra minha esposa isso, ela falou assim: amor, de onde você ouviu isso? Porque o senso comum é pelo menos no nosso contexto assim, mais pentecostal, é de que nós vamos para outro lugar, que essa terra já era, que nós acabamos com a terra e Deus não deixaria a gente aqui, ou não restauraria aqui. Qual que é a tua opinião e o que você pode falar pra gente sobre isso? O que você acredita? Eu acredito que Deus vai restaurar a terra. Que a gente vai continuar aqui. De uma maneira diferente, mas que é esse mundo. Tá, vamos lá. Quando a gente olha... Se você olhar para 2 de Pedro, capítulo 3, uhum. A impressão que você tem é que, mano, isso daqui tá destinado à destruição. Uhum. Vai queimar tudo, brother. E aí, se a gente vai para outro lugar ou não, é outra história, mas essa criação aqui tá destinada à destruição. Isso é 2 de Pedro 3, o capítulo todo. Agora, se você olha para Colossenses 1, de 17 a 21, se você olha para Efésios 1, especialmente versículo 10, você vai ter um negócio que não combina muito com uma destruição completa e a gente escapar para outro lugar. Paulo parece ter uma outra ideia. Paulo ele fala o seguinte, que principalmente Colossenses, né, isso é mais explícito, Paulo ele vai falar que pelo sangue Deus reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Uhum. E também vocês, crentes de Colossos e tal. Se eu pegar Efésios 1, lá no versículo 10, a gente está falando ali do trabalho de Cristo e do trabalho que Deus faz em Cristo de anakefalaio, de fazer convergir todas as coisas deste mundo. Ou seja, anakefalaio, kéfalos é cabeça, né? Uhum. O verbo no grego meio... eu sou contra esse negócio de ficar gastando o grego em pregação, tá? A maioria das coisas, com tradução boa, você resolve. Mas nesse caso aqui, o grego ajuda a esclarecer uma coisa. Esse fazer convergir é trazer para debaixo da autoridade. Uhum. O kéfalos no meio do verbo aí, que é céfalo, cabeça, ele está ali justamente mostrando isso, né? Que falaio é algo como submeter-se à autoridade de. Tá? Então, Deus está fazendo todas as coisas se submeterem à autoridade de Jesus. Isso faz eco à ideia da própria natureza aguardar pela revelação dos santos que a gente lê em Romanos. Romanos 8, né? Exatamente. Então a escatologia especificamente de Paulo
parece indicar muito a direção de uma terra que está sendo restaurada pela obra salvífica de Jesus. Uhum. Tá? De uma criação, de um cosmos que está sendo restaurado pela obra salvífica de Jesus. Então vai dar essa ideia de um novo céu, uma nova terra aqui. Talvez que passe por um purgo, por uma purificação com fogo, como sugere Pedro em 2 de Pedro 3. Interessante, verdade. Tá? Mas a escatologia paulina ela dá muito essa ideia de que a coisa acontece aqui. Sim. Tá? Muito bem. Isso corrobora com algumas das expectativas messiânicas que a gente tem no Antigo Testamento. Isaías 11, por exemplo. No capítulo 11 de Isaías, o que você vai ter lá? Vai ter lá aqui. Tem um ramo, um broto saindo de Jessé, ou seja, da dinastia de Davi, né? Jessé, o pai de Davi. Uhum. Então tem um novo Davi para vir por aí, que quando ele vier, a criança vai brincar com a serpente, o leão vai comer pasto junto com o cordeiro, dando uma ideia de uma restauração deste cosmos aqui. Não é um outro lugar. E aí quando a gente vai para Apocalipse, para mim isso fica bastante claro. Por quê? Porque João está vendo tudo sendo revelado. Ele está olhando para o céu, está vendo as coisas. Então ele olha para o céu está aberto, e ele está vendo os anjos lá cantando as coisas para o cordeiro que está no trono, e aí ele vê, o céu está lá aberto. Aí chega no final, eis que vi a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus. Uhum. E para mim essa é a passagem que meio que dirime a dúvida, que fecha a questão. Eis que vi a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus. E Jesus habitou entre nós, tabernaculou, armou o seu tabernáculo e habitou entre nós. Quando você olha para essa passagem, você fala assim, opa, o destino final é Jesus vindo morar aqui. Uhum. Se o destino final é Jesus vindo morar aqui, então todas as coisas vão ser restauradas. O novo céu e a nova terra é sendo restaurado aqui, a Nova Jerusalém desce e vai ser aqui. Tá? Então, eu dei uma resposta um pouco mais longa do que eu costumo dar. Uhum. Geralmente eu falo, não, cara, João viu a Nova Jerusalém descendo. Então, É o que eu falo também, mas é bom porque o pessoal que o nosso ciclo, assim, mas de, assim, de amizade é bom pra eles... mas eu dei uma resposta um pouco mais longa por isso, porque não é uma coisa de João, não é uma coisa de Apocalipse, sabe? É um negócio que você vai vendo ao longo do texto, que parece ir na direção dessa ideia, e de repente você vê a ideia ali em Apocalipse 21 e 22. Legal. Ô, Vitor, uma dúvida que eu tenho, já aproveitando esse assunto, é a seguinte. Temos assuntos que divergem e que a própria Bíblia explica, né? Sim. Esse é um dos assuntos? Tipo, ao contrário também, biblicamente falando, tem como fala? Maneira de defender os dois com a Bíblia. Isso, com a Bíblia. E aí, acrescentando a minha pergunta, quando acontece isso, e aí? Como que faz, velho? Vamos lá. Calvinismo e arminianismo também isso exatamente, aproveitando para... Vou começar pelo calvinismo e arminianismo, então. Tá? Porque são casos diferentes. Uhum. Tá? O que acontece? Calvinismo e arminianismo é uma discussão de duas correntes de compreensão de como a salvação acontece. E é uma discussão muito descolada do texto. Como assim uma discussão muito descolada do texto? Cara, é o seguinte, eu tenho uma pergunta, como a salvação acontece, e eu parto do princípio, eu tenho um pressuposto de que o texto bíblico está preocupado em responder isso. Será que tá? E essa é uma pergunta legítima. Será que tá mesmo? Será que o texto bíblico está preocupado em delinear nos detalhes como Deus opera a salvação? E então, o que acaba acontecendo? Tanto em argumentadores arminianos quanto em argumentadores calvinistas, você vai encontrar um desenvolvimento de terminologias, articulações, sistemas
que dependem muito de desdobramentos, lógicas, silogismos, que vão se distanciando cada vez mais do texto e formam um sistema teológico, às vezes elegante, às vezes nem tanto. Mas os textos que estão sendo utilizados muitas vezes não foram escritos para aquilo que eles estão sendo usados. Tá? Na maior parte dos casos, quando a discussão de arminianismo e calvinismo, e isso se torna mais evidente quando você percebe que essa discussão, quando você vai para o lado técnico dela, ou seja, não, vamos ver o que os proponentes das teorias estão dizendo. O teólogo mesmo. Então, essa discussão começa lá com os remonstrantes no século XVII, e depois o sínodo de Dort responde. Né? São os dois grandes grupos. Vamos ver o jeito que esses dois grandes grupos estão argumentando. E quando você vai ver o jeito que esses dois grandes grupos estão argumentando, você começa a descobrir ali que tem um monte de terminologias, um monte de conceitos, um monte de articulações que são estranhos ao texto bíblico, não no sentido de serem errados, mas no sentido de serem palavras que, se você só ler a Bíblia, você nunca vai achar aquela palavra lá. Então você vai ter, por exemplo, a ideia de decreto eterno. O que é um decreto eterno? Lê a Bíblia inteira que você não vai achar nenhum lugar falando de decreto eterno. Mas é fundamental para essa discussão de arminianismo e calvinismo. Tá? Se você for olhar a Tulip, eu não acho que eu defendo, eu sou calvinista. Né? Eu acho que faz mais sentido o jeito calvinista de articular as questões da salvação. Mas você vai olhar para Tulip, por exemplo, muito embora Tulip seja uma coisa um pouquinho posterior, mas só a título de exemplo. Total depravação. É um conceito que você consegue defender biblicamente, mas não é um tipo de terminologia que você encontra no texto. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece é que essas discussões, de fato, são discussões em que a ortodoxia ela vira para você e fala assim, cara, escolhe um dos dois que parece fazer mais sentido, mas não necessariamente é uma questão de centralidade de fé. Mesmo assunto salvação, e aí a gente discute, por exemplo, se salvação é pela fé ou por obras. Pô, aí peraí, fé, obras, isso aqui eu encontro no texto. Sim. E o texto claramente diz que é pela graça mediante a fé e não pelas obras. E aí o texto está dizendo claro. Então aqui a gente tem um ponto central de fé. Sim. Então se a briga é contra o arianismo ou contra o pelagianismo, principalmente Pelágio aqui nesse caso, se a briga é contra Pelágio, vai dizer não, salvação é pelas obras, aí a gente está num ponto central de discussão, de divisão. A Bíblia aqui é clara. Agora, se uma discussão um pouquinho a mais, que é, tá, beleza, descobrimos que é pela fé, pela graça e tal. Como que Deus opera essa graça? Como Deus coloca essa fé? É uma fé que vem de mim e Deus me dá e eu completo? É algo monergístico ou é sinergístico? Aí cabe discussão. Não é um tipo de discussão que você fala assim, opa, errou, heresia, acabou. Acho que é até legal falar disso, Vitor, porque isso daí difere a heresia da divergência, acho, né? Porque Sim. O pelagianismo é uma heresia. Isso. E o que não é... O calvinismo e o arminianismo não deveriam ser considerados como tal. Entendeu? Tem arminiano que considera calvinismo uma doutrina diabólica, que é o que eles gostam mais de falar. Eles não falam em heresia, eles falam de uma doutrina diabólica. Verdade. Tem arminiano que fala assim. E tem calvinista que acha que arminianismo é uma heresia e ele trata o arminianismo como se fosse pelagiano, o que é um espantalho. Não é. Pelagianismo é uma coisa, arminianismo é outra. Tá, beleza. Fizemos aí essas distinções. No caso
da escatologia, o que acontece? Não me parece haver base bíblica para defender que a gente vai para outro lugar no final. Até porque o Éden era aqui. Uhum. Então faz muito sentido que Deus queira que a gente continue aqui. Mas aí entra o que eu vejo. A Gabi vai assistir isso aqui provavelmente, ela não vai ficar brava comigo, mas a gente discute isso. Ela sempre fala, eu quero ir pra outro lugar, zoando, uma parte é zoando, mas ela. Mas é outro lugar. Só que aqui. Mas é um fruto de uma escatologia escapista, né? Acho que você usou esse termo também, né? De tipo. Ele é muito mais recente do que a compreensão de que Aí seria tá. aqui, né? Vamos lá, eu acho que tem duas coisas importantes aí. Existem vários tipos de escatologia escapista. Uhum. Escapismo é sempre ruim. Mas existem escatologias elegantes, biblicamente sólidas, que podem levar ao escapismo se mal interpretados. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O arrebatamento, que é algo que, como é ensinado na maioria das igrejas, eu particularmente não creio, aquela ideia de arrebatamento, milênio, melhor dizendo, né? Arrebatamento, 7 anos de tribulação, milênio e julgamento do trono branco, nessa sequência que é típica. Só pra me inteirar aqui, Vitor, desculpa, eu sou leigo em teologia, mas isso aí é o que a Batista Lagoinha acredita. Provavelmente. Eu vi uma vez o Lucinho pregar sobre isso. Isso. Mas, seria um conceito pré-tribulacionista, né? Perfeito. Isso. mas Arrebatamento antes da tribulação. você é batista? Eu sou Você é- presbiteriano, eu fui batista até os 18 anos. Ah, tá. É que mesmo entre as batistas também. Tem divergência entre as Tem, batistas. tem. Eu não sabia, não sabia. Tem. A Igreja Batista não tem uma escatologia oficial. Ah, tá. A Nazareno entendi. também não. Entendi, Tá. não sabia. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem. Que é essa versão do Lucinho. Uhum. Tá? Claro, vai ter um outro detalhe que talvez seja diferente. Provavelmente um assembleiano tradicional vai expor esse tipo de escatologia de maneira mais elegante do que a cultura popular muitas vezes coloca, né? Mas o ponto é, essa escatologia é a escatologia evangélica de maneira geral. A maioria dos evangélicos acredita nisso. Que você tem arrebatamento, 7 anos de tribulação, milênio, julgamento do trono branco. E depois disso, a vida com Deus. Novo céu e nova terra, novos corpos ressurretos, etc. E condenação para quem for condenado. Esse sistema ele pode ser desenvolvido de maneira elegante ou não. Esse que é o ponto. E mesmo que eu não creia, eu não creio assim, eu sou um amilenista, eu acredito que milênio é metafórico, como muitas coisas no livro de Apocalipse. Tá? Mesmo que eu não creia dessa forma, mesmo que eu seja um amilenista, eu reconheço que existem maneiras de pensar escatologia dessa forma que são elegantes e bíblicas. Quando eu falo elegante, não é elegante que vestiu um terno. É elegante que é suficientemente bem construída. É isso que eu quero dizer. Elegante do ponto de vista acadêmico. Tá? Suficientemente bem construída para você dizer assim, tá, isso aqui demanda intelectualidade séria para se engajar. Certo? Então, assim, é perfeitamente possível você ter um dispensacionalismo pré-tribulacionista construído com certa elegância. Obviamente não será herege, e é uma posição teológica que, a meu ver, está errada, mas estamos abertos ao debate. Podemos conversar, tá tudo certo. Qual é o problema? O problema é que essa escatologia elegantemente construída pode levar a um escapismo. Por quê? Porque toda a ideia de um arrebatamento, especialmente pré-tribulacionista, pode levar a um escapismo, um desejo de vazar. E o escapismo é ruim. Agora, você pode ter escapismo que não tem nada a ver com escatologia. Ou com escatologia cristã elegante. Por exemplo, o católico médio ele não tem essa noção de fim dos tempos desse jeito.
Alguns acreditam assim porque misturou de tal maneira que você é um católico carismático que leu Deixados para Trás e entendeu? O Carlinhos, ele era católico carismático, né, Carlinhos? Né? Então você pega. Eles Deixados para Trás é aquele filme, né? Que Tinha o livro também. Era Fez uma sucesso. série de livros que vira filme. que virou filme. É verdade, era bem famoso no meio católico mesmo. Então, aí o cara não é a escatologia oficial da Igreja Católica. Se você é um católico médio, vai falar pra ele, tá, como que é o final? Ah, o final eu vou pro céu. Ponto. No máximo eu passo ali pelo purgatório. O céu. É. Que girava. Você já viu isso daí? Eles giram a camisetinha? Né? No máximo aí você vai pegar um purgatório e você vai pro céu. Isso não é a doutrina oficial da Igreja Católica, isso é crença popular. Cara, isso é muito da hora de você falar. Porque, realmente, a maioria dos católicos não conhecem a própria fé, velho. Não conhecem aquilo. Tem mudado isso, mas... Quando eu cheguei, tipo, da é Igreja verdade. Católica, eu falei pro Heitor, eu falei, mano, você sabia que no catecismo da Igreja Católica é proibido adorar a imagem? E é proibido adorar também Maria? Tá escrito no catecismo. Aí o Heitor falou, mano, como assim? Sério? Eu achava que era tipo sei lá, um ensino, mas não. E isso é verdade, né, Vitor? Tipo, Sim. e não só pros nossos irmãos católicos, mas a gente também, né? A gente Mas procurar, né, entender a nossa todo fé. fenômeno de massa tem essa característica. Então, assim, na medida em que o movimento evangélico cresceu, hoje em dia já tem um monte de evangélico que também não conhece a própria fé. É verdade. Daí chega até no assunto que depois eu quero perguntar pra você sobre teologia. A importância da gente estudar a teologia. Então, assim, todo fenômeno de massa, ele tem essa característica em alguma medida, né? Mas aí o que acontece? Quando você acha que você morre e vira o penadinho, escatologia do Maurício de Souza. Cara, é uma catequese aquilo ali, entre aspas, vai. Turma da Mônica. Todo mundo passou pela Turma da Mônica. Sim. Certo? Ou se não todo mundo, muita gente. Então aquilo ali forma uma cultura. Qual que é a ideia da Turma da Mônica? Você morre e você vira o penadinho. Ou você vai morar com o anjinho. Se você vai morar com o anjinho, você vai morar nas nuvenzinhas. Certo? Então, essa é uma escatologia não elegante, não oficial, mas ela é escapista também. Certo? Então, o escapismo, ele pode acontecer dentro de um espaço de doutrina elegante, dentro do espaço de doutrina popular. Tá? E ele sempre vai ser ruim. O escapismo sempre vai ser ruim. Paulo adverte contra o escapismo nas 2 epístolas de Tessalonicenses, principalmente a segunda. Mas em Tessalonicenses tem uma galera, em Tessalônica, que está falando assim, e isso no Brasil teve muito por causa do dispensacionalismo. Jesus vai voltar logo mais, para que estudar, velho? Para que trabalhar? É nesse contexto que Paulo chega e fala, quem não trabalha que não coma. É verdade. Verdade. Então, assim, Jesus vai voltar logo mais, cara. Pra que você tá aí? Eu tenho um brother que a família dele brigou com ele. Ele passou na Unesp ou na USP em São Carlos. Ele fez uma das duas em São Carlos. Ele fez engenharia em São Carlos. Agora eu não lembro se ele fez na CAASO ou se fez Unesp. Eu acho que ele fez Unesp. Então, o cara passou na Unesp. Família de Rio Claro. Mora em Rio Claro, São Carlos. Nossa, é do lado. Do lado, certo? Cara, gente da família dele, da igreja dele, brigou com ele porque ele foi fazer a faculdade. E se Jesus ia voltar, pra que ele vai fazer? Exato. Tem a galera que brigou com ele. Isso faz mais de 20 anos. Tem a galera que brigou com ele. Fazer engenharia civil? Você tá louco? Vai gastar 7 anos na faculdade? Mano, imagina o que o maluco estuda pra passar em engenharia civil numa faculdade pública. Há 20 anos. Né? Imagina o que o maluco estudou. E aí ele ouve da igreja, da família, mas por quê? Por causa de um extremismo do escapismo, não é nem um escapismozinho. Sim. Aí é um escapismo levado ao extremo, tá? Então esse é sempre ruim. Por outro lado, o escapismo light, que não é tão grande, ele leva a um descuido com as coisas do tempo presente. Em vez da gente ser sal e luz, igreja atuante, que o mundo vê e fala, caramba, olha o testemunho desses caras,
o tempo todo a gente está querendo vazar. Então a gente não se preocupa com as coisas desse presente momento. Então, para que eu vou cuidar do meio ambiente se daqui a pouco Deus vai destruir tudo? Uhum. Daqui a pouco Deus vai destruir tudo. Só que na próxima geração, a geração dos nossos filhos, vai sofrer os problemas das mudanças climáticas que estão acontecendo agora. Ponto. Quer ver onde isso afeta? Vou mostrar um lugar onde isso afeta. Cidade de São Paulo. Vou contar uma história para você. Você sabia que na cidade de São Paulo, durante a crise dos anos 90, da proliferação da AIDS, do HIV, né? A proliferação do HIV e a doença da AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Nesse período, sabia que nesse período as igrejas evangélicas fizeram campanhas e mais campanhas, e eram essas igrejas que acolhiam pessoas que não tinham condição de pagar o tratamento, e elas foram extremamente atuantes nisso, enquanto estava todo mundo com preconceitos e tal, as igrejas... Você sabia disso? Não. É porque não aconteceu. Por isso que você não sabia. Tá? Mas digamos que tivesse acontecido. Digamos que quando começou a crise do HIV e da AIDS, não tinha coquetel ainda, a tal da doença sem cura, você via as pessoas morriam de infecção generalizada porque não tinha um sistema imune. Até famosos morrendo, né? Pô, Cazuza, caramba. E aí você vê aquela crise toda. Imagina se a igreja evangélica tivesse assumido a linha de frente de apoio àquelas pessoas que ainda estavam socialmente estigmatizadas, porque era doença de gay e era doença de drogado. Uhum. Depois se viu que não era bem assim. Não era bem assim. Depois se viu que não era bem assim. Mas você imagina se a igreja tivesse assumido esse fronte. E depois, tendo assumido isso, um monte de igrejas tendo assumido isso, eles percebessem, ao lidar com o público LGBT, que na época não era LGBT, era GLS. Nossa, verdade. Que a gente tinha o ômega. Você lembra que tinha o ômega GLS? Tinha gente que não queria comprar. Mano, vou contar um negócio. Meu pai falava assim, esse ômega aí com esse nome, esse povo põe o nome do ômega. Eu nem nada a ver que era ômega GLS. Tinha o ômega GL e tinha o GLS. Que era o superior. Né? Que era um carrão. Ômega era tipo, dos carros nacionais. Era top. E aí, imagina nesse período, pô, estamos envolvidos com esse público, a gente entende que é pecado e tal, mas a gente percebe que eles sofrem. Não, gay e travesti vítima de violência, a gente abre as nossas portas da igreja para ser o primeiro lugar para o cara procurar um abrigo, e a gente vai disponibilizar aqui da nossa igreja gente para levar essa pessoa para a delegacia, de repente junto com o pastor, junto com o líder da igreja, para dar credibilidade para o cara junto com o delegado. Se a gente tivesse caminhado isso, se a gente tivesse feito essa trilha na década de 90, seria meramente uma trilha de compaixão. Não ia agredir em nada as nossas convicções teológicas. Mas acho que essa é uma dificuldade, né, de entender isso, né? Não, é tremenda dificuldade de entender, porque a gente muitas vezes se apaixona pela cultura gospel, pelo cristianismo, mas não por Jesus. Jesus estava lá andando com a prostituta, Jesus estava lá andando com o publicano, Jesus estava lá andando com o samaritano, essas coisas aí. Mano, às vezes eu penso isso, sabia? Eu penso assim, mano, mas não é possível que esse pessoal acredita no mesmo Jesus que eu acredito, velho. Então, porque parece que, tipo, se Jesus estivesse realmente aqui de corpo, essa galera ia crucificar ele de novo. Tem uma parte que eu acho que sim, mas Jesus já previu que isso aconteceria, né? Então, assim, o que acontece? Se a gente tivesse feito isso ao longo da década de 90, ao longo dos anos 2000, não teria agredido nenhum dos nossos princípios mais básicos, de dizer que, poxa vida, a prática homossexual é um pecado, enfim, que basicamente é isso que a gente fala. Né? Não teria agredido nenhum dos nossos princípios mais básicos em relação a isso. E ia chegar hoje, do jeito que o, entre aspas, mundo mudou, para alguns o mundo ficou chato, ia chegar hoje
Quando alguém dissesse pra gente, mas o crente é homofóbico, a gente ia ter um histórico pra mostrar. Você entendeu? Você ia falar assim, Desmentiria isso, né? você fala assim, não, peraí. Uma coisa é eu achar que existe um modelo para sexualidade que Deus deu para a humanidade de presente. E que eu não quero estragar esse modelo. E eu prezo por isso porque é a minha religião. Outra coisa é você achar que eu quero o prejuízo de quem não segue esse modelo. Eu tenho 20 anos de história aqui, 30 anos de história aqui, e mostram o contrário. Se a gente tivesse, que a gente não tem. Verdade. Tá? Se a gente tivesse, que a gente não tem. Então, o que acontece? Por que eu tô falando disso? Porque o escapismo, uma teologia muito escapista, ou uma teologia boa, mas que se deixa levar por um escapismo, ela impede ações na direção do mundo concreto. Isso daí seria uma ação na direção do mundo concreto. Entendeu? Se daqui a pouco Jesus vai me arrebatar, pra que eu tô preocupado com os caras que estão com AIDS? Aliás, AIDS é um dos sinais dos tempos, velho. Olha aí esse mundo de gente morrendo. E isso era dito nas igrejas. Que a AIDS era um dos sinais dos tempos, Jesus está voltando. Aí já foi a AIDS, aí já foi a dengue, aí já foi a Covid, aí vai vir a próxima. Né? Não, eu tava falando só das doenças. que não tinha internet na época, mas agora tem. Toda vez que surge uma nova, não, agora o anticristo vem. Verdade. Ô, Vitor, e aproveitando um gancho disso aí que você tá falando, eu até anotei sobre isso. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e veio tudo isso. Jesus tá voltando, fim dos tempos, não sei o que e tal. Hoje, invasão agora, o Covid. Hoje, é correto falar que realmente Jesus está prestes a voltar ou não tem nada... Depende do que você quer dizer com prestes a voltar, porque o que acontece é que a igreja do primeiro século, ela tinha esse tipo de pregação. Sim. E passaram 2000 anos. Uhum. Então a gente pode pensar que Jesus está prestes a voltar, que ele pode voltar agora. Eu queria, inclusive, que ele voltasse agora, nesse momento. Por quê? Porque ele voltar agora, nesse momento, significa que, poxa vida, chegamos na consumação final e a crueldade, a maldade, as pessoas que sofrem, Jesus está finalmente resolvendo tudo isso. Então é extraordinário ele voltar agora. Entretanto, a gente pode continuar com esse desejo de uma volta iminente e passar mais 2000 anos. Sim. Como passaram 2000 de Paulo para cá, de Tiago para cá, de Pedro para cá. Então, o desejo por um retorno iminente de Cristo é a consciência de que quando eu abro a janela, eu vejo crueldade nesse mundo. E a resolução para essa crueldade é esse retorno. Então, se eu quero ver a maldade acabar, nós estamos entre o brinco de ouro da princesa e o Moisés Lucarelli. Acho que essa ilustração é a melhor possível. Existem histórias extraordinárias nesses dois estádios. De gente rindo, de gente chorando, de gente emocionada, de pais abraçando filhos, de gente se reconciliando por causa de um gol. Uhum. Existem histórias extraordinárias. E no meio do caminho entre os dois estádios, existem confrontos sangrentos. Então, uma parte do nosso desejo pelo retorno de Jesus Cristo é que a gente é capaz de enxergar que esse mundo foi criado originalmente bom. Uhum. Que tem coisas extraordinárias, até numa coisa singela como uma partida de futebol. Né? Aliás, a língua portuguesa, ela é maravilhosa. A língua portuguesa é muito rica, tá? Ela, assim, falando como linguista agora, a língua portuguesa, ela tem uma riqueza para comunicar determinadas coisas do espectro emocional que poucas línguas no mundo têm. Tá? Então, a gente tem duas palavras para falar pequeno. Uma é quando a coisa pequena é desprezível, e a outra quando a coisa é pequena e ela é bela e delicada de tão pequena. A diferença entre o singelo e o comezinho. Cara, isso é de uma riqueza linguística extraordinária. Uhum. Né? Então,
o sorriso de um pré-adolescente que grita campeão, a gente até pode achar que é um treco pequeno, meio banal, mas é bonito, é singelo, Uhum. né? Quão comezinho é tirar a vida desse adolescente porque ele usa a camisa da outra cor, velho. Então, o que acontece? Essa percepção que a gente tem de um mundo que ele tem coisas boas para serem aproveitadas, mas que a gente vai lá e estraga. Isso daí é o que deveria gerar dentro de nós um anseio muito grande para que Jesus voltasse agora. Para a gente poder experimentar esse mundo, e principalmente para as pessoas que mais sofrem nesse mundo poderem experimentar as coisas boas, as coisas extraordinárias. Então, o retorno de Cristo, ele tem que ser desejado. E a gente tem que desejar que seja iminente. Isso não significa que será agora o nosso iminente. Uhum. Né? E me entristece que esse retorno seja, muitas vezes, propagandeado em torno do terror. É quando um desastre acontece que a gente começa com essa coisa de volta de Cristo. Não, cara, a volta de Cristo é um treco para ser sublime. É um negócio que a gente deseja porque, cara, é mágico. João diz que é o momento que Jesus vai enxugar a minha lágrima. Imagina se enxugar a lágrima no ombro de Jesus. Então, assim, é muito triste que a gente associe o retorno de Jesus a questões cataclísmicas. Isso tem muito mais a ver, talvez, com uma espiritualidade de Nostradamus do que uma espiritualidade bíblica. Uhum. Né? E mais do que isso, que a gente não faça a checagem e cobrança dos falsos profetas que fazem esse terrorismo. Então, a gente teve a Covid. E teve um monte de cara que falou que era sinal dos tempos, que Jesus voltava não sei quando, que isso daqui era aquilo era aquilo outro. Tá na internet, tá lá até hoje. Os caras não tiveram nem a manha de tirar o vídeo. Tá lá, na maior disfarçatez. Ninguém cobra. Ninguém chegou, ô pastor fulano, vem cá. Você falou que a China ia fazer isso e era o anticristo por causa do não sei o quê. Tá aí, passou a Covid, tomamos a vacina chinesa, não... E a marca da vacina também, a origem da vacina mudou de lado espiritual 200 vezes, porque no começo era a vacina chinesa que era do capeta, depois virou a vacina da Pfizer que era do capeta, da chinesa não era não sei o quê. É uma loucura que a gente viveu uma loucura. Sim, verdade. Tá? E eu nem vou entrar no aspecto político dessa parada, que é outro problema de escatologia. Cada hora o anticristo tem uma nacionalidade. Se o inimigo da vez é Rússia, o anticristo é russo. Se o inimigo da vez é a China, o anticristo é chinês. O anticristo cosmopolita, esse aí, o passaporte do cara, vou te falar, viu? Parecendo filme de espião, que você abre a gaveta do cara, tem um monte. Um monte, velho. Então, e a gente não cobra. Verdade. Passa o tempo, o cara fez um monte de previsão, nenhuma aconteceu. Aí você fala, cadê? Então, assim, e aí, voltando lá na tua primeira pergunta, escatologia não é assunto de divisão de igreja, ou não deveria ser. Mas deveria ser um assunto de extremo cuidado de quem tem ministério pastoral. Por quê? Porque ele leva crente a pensar besteira, a fazer besteira, tomar decisão ruim, orienta ministérios para um lado tosco, ruim. Né? Então, escatologia não deveria ser motivo para eu chamar ninguém de herege. Não deveria ser. Mas seja você um amilenista como eu, ou um pré-tribulacionista, saiba que você vai ter desafios pastorais na sua igreja por causa dessa posição. Uhum. Tem gente que tem outra corrente que é pós-milenista,
que se aproxima um pouco do que é a minha, que é a milenista. Pô, tem uns pós-milenistas completamente piradinho na cabeça. Porque são caras que acreditam que a Terra vai ser restaurada. Só que eles acreditam que a Terra vai ser restaurada progressivamente, se tornando cada vez mais cristã. Até o momento que todo mundo vai se tornar cristão e chegamos, então, na Nova Jerusalém Prometida. As implicações políticas disso, às vezes, são terríveis, porque você tem uma teologia que domina os outros, que submete os outros ao sofrimento, enfim. E aí você transforma o cristianismo em carrasco, porque ele é o mandão da história, né? Então, existem tipos de pós-milenismo. Nem todo pós-milenismo é assim, né? Existem tipos de pós-milenismo, que não é heresia, mas que vai te exigir um cuidado pastoral. O amilenismo, por sua vez, ele pode criar um crente que, cara, tudo é simbólico, tudo é metafórico, nada disso daqui se cumpre mesmo. Então, escatologia sempre vai ser um assunto que, independentemente da tua posição, você vai precisar ter um cuidado pastoral grande. E esse é um dos problemas da igreja brasileira. A igreja brasileira não tem cuidado pastoral, de maneira geral. Claro que existem pastores que são pastores para valer, mas em boa parte dos casos, a preocupação das reuniões de lideranças ministeriais está na manutenção de estruturas, Verdade. tá na economia interna das instituições, ou seja, como a instituição funciona, a denominação continua funcionando, etc. Estratégias, como que vai ser o próximo culto. Putz, onde a gente falhou? Pô, na semana passada a transmissão caiu 2 vezes, não pode acontecer e tal. Tudo bem, não pode acontecer, mas a transmissão cair 2 vezes é menos importante do que o membro da tua igreja que está sendo cruel com a família, por exemplo. Do que o membro da tua igreja que se perdeu na idolatria política. Do que o membro da tua igreja que está na libertinagem sexual e você acha que está tudo bem porque aqui a gente é uma igreja de boa. Para o membro da tua igreja que expulsou o filho de casa porque o filho saiu do armário. Verdade. Entendeu? Então, assim, isso eu acho que é o que falta. Porque, assim, cuidado pastoral dá trabalho, velho. Cuidado pastoral significa que você vai gastar tempo com gente que não é assim. Putz, escolhi esse cara para ser meu amigo porque as nossas afinidades batem. Não. Você vai gastar tempo com pessoas que Deus colocou nas suas mãos como responsabilidade. Um pastor consegue tomar conta sozinho? Não! Cuidado pastoral. Putz, boa, excelente ponto. Excelente ponto. Cuidado pastoral é um negócio que o pastor tem que ensinar para todo mundo que ele discipula. Todo mundo na igreja tem que ter responsabilidade de cuidado pastoral. Nem todo mundo vai ter autoridade, nem todo mundo vai ter dom. Tudo bem, se não tem dom, talvez você vá cuidar de uma pessoa, de 2. Tudo bem. Nem todo mundo é um evangelista nato, mas você vai falar de Jesus para as pessoas. E o cuidado pastoral é a mesma coisa. Nem todo mundo vai ter o dom do pastoreio. Mas, cara, você tem aquele amigo que você fez por causa da igreja, que você ama, e você tá vendo o cara aí de cara no muro. Você vai deixar? Não vai. E outra, esse cuidado pastoral, ele precisa necessariamente, por parte do pastor ou dos pastores da igreja, permear a estratégia. Isso inclui o púlpito, isso inclui a educação da igreja, escolas bíblicas, etc. Às vezes esse é um problema meu ministerial hoje. O meu ministério hoje educacional, ele é extremamente conteudista. Passar o conteúdo é começo.
começo. Mas o ensino da igreja ele não pode ser conteudista. Aliás, Jesus disse para não ser conteudista. Fala assim, portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, ó. Agora é Mateus coadunando com Paulo e com João. Verdade. Tá? Mateus 28, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem o ponto. E ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ensinei. Não é ensinando tudo que eu ensinei. Isso seria conteudista. Uhum. É ensinando a obedecer. Cara, se é ensinando a obedecer... Nós temos aí uma questão de ação. Nós temos aí uma questão de vivência. De forma que todo mundo vai ter, em maior ou menor grau, algum tipo de ocupação pastoral. O teólogo suíço Karl Barth, que foi talvez o teólogo mais importante do século XX, em que pese muitas divergências que eu tenho dele e alguns afastamentos que ele tem do que seria uma ortodoxia Cacau vai brigar com você, evangélica. tô brincando. Pois é. Cacau é fã do Karl Barth. Karl Barth ele fala o seguinte: a igreja é a comunidade viva do Senhor Jesus Cristo vivo. E o que ele quer dizer com essa frase? Essa frase de efeito, né? A igreja é a comunidade viva do Senhor Jesus Cristo vivo. É que se é uma comunidade viva, ela está em atividade. Uhum. Então, se você é igreja, você não fica parado. Não cabe a ideia de você se isolar. Não cabe a ideia de você consumir, de você receber. Não. Você recebe, você dá, você faz, você é alvo de quem faz. E a igreja é essa comunidade viva, que ela está o tempo todo respirando, agindo, fazendo. Né? E então, essa preocupação pastoral, ela tem que permear a igreja inteira. E aí, quando eu falo igreja inteira, eu estou falando da igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, não estou nem falando da comunidade local. Né? Então, é o cara que está preocupado para além dos portões da denominação dele. Pô, vou falar tal coisa em público? Pô, aqui é um ambiente público. Não estou preocupado com a IPB. Uhum. Eu estou preocupado com todo tipo de crente que vai ver esse negócio. Entendeu? Então, pô, custa ser mais amoroso no jeito de falar. Entendeu? Ser mais compreensivo de onde as pessoas estão partindo. E aí tem esse outro lado. Os nossos teólogos públicos não são pastorais de maneira geral. Verdade. Daí que você tem essa imagem do teólogo chato. Arrogante, é verdade. Arrogante. Então, a gente briga muito, é um espaço de disputa, né? A teologia é um espaço de disputa. Então, a gente briga muito. Cara, a gente precisa ser mais sábio. Verdade. Mas, enfim, aqui eu tô divagando. Infelizmente, já estamos na hora. Mano, passou muito Passou rápido. muito rápido. Miséria. Vamos marcar outra? Vamos. Quando você quiser, cara. Vamos marcar outra. Aí a gente marca, de repente, num final de semana e passa um pouco mais de tempo. Não, vai ser... Já vai dar um churrasco bem top. Ó, esse cara aqui, ele é hamburguero, velho. Você tem que se... Uma hamburgada. Tem cara. dono de food truck. Aí, Dá pra fazer um hambúrguer. Mas vamos marcar. Passa o seu Instagram, o que você quiser aí. @Victor Fontana Tel no Instagram. @Tio Fontana no TikTok. O TikTok é uma rede das pessoas mais jovens, então ali eu sou tio. Cara, eu sou tio em todas as redes já, né? A quem estou querendo enganar com essas madeixas grisalhas? É verdade. Mas tá pouco ainda. O Carlinho tem mais que você de grisalho. É verdade, eu não tenho cabelo mais, velho. Sabe, ó, vou te perguntar uma coisa, vou te pôr mal os lençóis. Você acha que ele tem menos de 30 pela carinha dele? Nossa, cara.
Não, ele tem mais de 30. Menos. Ele tem menos? Não, quase 30, quase 30. Quanto que é? Vou fazer 30 em dezembro. Ah, tá quase, é verdade. Não, tá bom. É que você tem essa cara desde que eu te conheço. Com É 22. verdade, é verdade. É o trabalho com hambúrguer, É tá ligado? verdade. A gordura. Aí vai desgastando, entendeu? Muito bom. Mano, eu vou falar de novo, ó, o QR Code. Põe na minha aí, por favor. QR Code aqui, ó, Peregrino, entra lá pra você comprar as toucas, as camisetas, o que tiver lá no site. Temos a touca vermelha, que é a Bordeaux que eu tô, a laranja do Carlinhos, e tem a preta também, que o Vinão disse que não conseguiu mandar pra gente, mas tem a preta também. E tem cupom de desconto, Reino 10, entra lá, o QR Code vai te direcionar ao site deles. Vinão, obrigado de novo pela parceria aí, por ter mandado os presentes pra gente, foi muito legal fazer essa primeira publicidade, né? Essa publi, né? A publi. É, e esperamos que venham mais com o Peregrino e com outras, se você quiser. Olha lá, ó. Aí, ó, gorrinho Fisherman. Fisherman. Quando você for procurar lá na internet, gorro Fisherman. É, Pra Mano, aparecer... pescador fala fisherman mesmo? Não, vamos lá. Pescador é só Fisherman ou Fisher, mas assim, geralmente quando você está falando do Fisherman é aquele cara que é pescador de barco, Aquele raiz mesmo. aquele do Discovery. Pode crer. entendeu? Pesca mortal. Isso, você vai lá ver os caranguejos gigantes lá do Alasca. É mais caro que ouro, né? O quilo do caranguejo. Ah, Esse é dependendo louco. da... Você é louco. Vitor, obrigado, viu? De verdade, foi muito legal. E vamos Não marcar. deu nem tempo de entrar nas minhas perguntas. Mano, Por isso que eu falei, depois Mas eu vamos volto, marcar mas- um churras depois e a Vamos. gente faz um vai ser, segundo se Deus quiser. Marcar e trazer ele na igreja também. Verdade. Vai ser da hora demais. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, viu? Valeu, Vitor. Tamo Eu junto. que agradeço. Valeu, galera. Tamo É junto. nóis, galera. Até a próxima. Falou. É nóis.